Olá, eu sou Jana Carlos Dias, especialista em investimento e planejador financeiro. Olá, sou Miguel aqui do canal Investindo no Básico, eu também especialista em investimento CEA, Ambima, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre qual a diferença entre corretoras e bancos múltiplos. Então a gente vai falar a diferença entre bancos e corretoras, para ficar bem simples e trazendo um pouquinho da nossa trajetória também. Vou trazer um pouco da minha trajetória, e Gene vai falar um pouquinho da dele também. Mas a diferença entre bancos múltiplos e corretoras. E banco que normalmente a gente vai, esses bancos comerciais, são bancos voltados mais para o crédito, crédito privado, empréstimo pessoal, financiamento, consórcio. Então, mais para uma ajuda à pessoa física em termos de orçamento diário, financiamento de um ativo que é muito caro para essa pessoa. Então, o foco do banco normalmente é isso daí: gerenciar a conta corrente e ajudar a pessoa a uma necessidade de orçamento, né? Ou de adquirir um ativo muito caro, ele ser um parceiro com a pessoa física. Já a corretora tem um diferencial que é ajudar a pessoa a investir. O foco dela é somente esse aí, em parte de investimento. E a depender do perfil do investidor, ela vai ser vai funcionar como se fosse um banco comercial também, né? Que é emprestando, por exemplo, uma pessoa que está fazendo day trade com A margem. derivativos, né? Utilizando margem dela, então ela vai fazer esse empréstimo para ajudar essa pessoa. Mas se você não for essa pessoa que é day trade, mas é uma pessoa mais tradicional na parte de investimento, uma pessoa mais conservadora, que monta patrimônio, você vai só estar ali recebendo, fazendo transferência dos seus rendimentos ou salário para aquela corretora e fazendo seus investimentos de forma gradativa. E o que ela faz somente é fazer a distribuição de produtos financeiros para você. Você não vai ver ela botando um menu de oferecimento de crédito para você, se destacando para aquilo, oferecendo essa parte de crédito, e sim oferecendo os melhores produtos financeiros do mercado vigente, né, no caso. Em corretora você não vai ver ela te oferecendo lá seguro, te oferecendo, por exemplo, consórcio para fazer, vamos fazer consórcio imobiliário, consórcio de carro, consórcio de moto. Isso você não vai encontrar na corretora. Já no banco, quando você acessa o seu aplicativo ou o internet bank, ele vai ter lá as opções de consórcio, vai ter opções de financiamento, cartão de crédito. Nas corretoras vai ser apenas produtos de investimentos. A Títulos, distribuidora de títulos e valores imobiliários é, ou CTVM, que é corretora de títulos e valores imobiliários. Já nos bancos, você vai ter o nome da instituição financeira, onde ele vai estar trabalhando com toda essa linha de crédito, cartão de crédito, cheque especial, empréstimos. Essa é a grande diferença entre os bancos múltiplos e as corretoras. e um Pode detalhezinho passar? aí, um detalhezinho só do DTVM e do CTVM, né? Que o DTVM é distribuidoras de títulos e valores mobiliários e o CTVM são corretoras de títulos e valores imobiliários. A diferença delas é porque antigamente era separado, existia a Bolsa de São Paulo, existia a Bolsa de Mercadoria Futuro do Rio de Janeiro. Então, as pessoas que iam investir na Bovespa, que era a Bolsa de Valores de São Paulo, elas tinham que estar associadas à CTVM, né? Enquanto quando se você fosse investir lá na Bolsa de Mercadoria Futuro, seria uma DTVM. Seria a diferença básica era isso. Então você teria que ter duas contas aí. Uma CTVM para investir na Bolsa de Valores de São Paulo e outra para investir na Bolsa de Mercadoria Futuro lá do Rio de Janeiro. Aí em 2008 elas se fundiram e aí com essa fusão as DTVM e as CTVMs têm a mesma função, têm as mesmas obrigações, ou seja, não há diferença de uma para outra e você vai encontrar os mesmos produtos e os mesmos serviços nas nas duas empresas aí, independente de ser DTVM ou CTVM hoje. Então, banco múltiplo, o que acontece? Um banco, normalmente, ele tem uma carteira comercial
e esses bancos maiores, né? Uma carteira comercial e uma carteira de crédito imobiliário. Então eles funcionam mais focados nessas duas carteiras. Hoje, agora, no mercado muito mais agressivo, né? Os bancos crescendo muito, e também o advento de bancos digitais. Então, os bancos, eles se tornaram múltiplos, tendo várias outras carteiras. Então, hoje, para ser considerado banco múltiplo, essas instituições financeiras, elas têm que ter uma carteira comercial, que é esse banco que você vê em varejo, mais alguma outra carteira, ou ter uma carteira de investimento mais alguma outra carteira, ou seja, tem que ter uma ou outra, ou comercial ou investimento. E hoje, normalmente, elas têm todas essas carteiras, por causa do mercado mais competitivo. E em relação até às corretoras, né? Antigamente, por exemplo, a XP era uma corretora e outras corretoras, elas estão se tornando os bancos múltiplos. Para quê? Para aumentar a carteira de crédito, para aumentar o serviço para os clientes dela. Mas, por exemplo, a XP mesmo, apesar dela ser hoje um banco múltiplo, o foco dela ainda continua sendo no mercado de investimento e não no mercado comercial. Diferente desses bancos maiores como o Itaú, o Santander, Banco do Brasil e tudo mais. Então hoje, quando você vai na rua, que você vê esses bancos de varejo, eles são bancos múltiplos, são bancos que têm várias carteiras dentro dele. Então você vai no banco, quando você está lá, o carro-chefe dele é ser a carteira comercial, que é a carteira de crédito, de empréstimo à pessoa física. Enquanto esses bancos mais digitais é um pouco mais misturado essas carteiras aí. Mas as corretoras e essas corretoras antigas que se tornaram bancos múltiplos, como a XP, elas têm a carteira de investimento e focam mais nessa carteira de investimento. Mas elas também têm a carteira de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil, eu acho que nem todas têm, um ou outro tem, outro banco. E assim, para ser banco múltiplo, você pode ter cinco carteiras, né? Que é comercial, investimento, crédito imobiliário, arrendamento mercantil ou desenvolvimento. Mas desenvolvimento somente banco público pode ter, que no caso seria o BNDES. Então, por isso que está um pouquinho mais apagado aí, porque bancos privados e públicos, eles podem ter essas quatro carteiras iniciais. Agora, banco privado, ele não pode ter essa carteira de desenvolvimento. E cada carteira tem um foco e um objetivo fim para isso. Então, comercial seria mais uma parte de crédito pessoal para pessoa física, o CNPJ, investimento focado em ativos financeiros de investimento, crédito imobiliário, quando você vai financiar seu imóvel, o banco tem que ter essa carteira de crédito imobiliário. Se ele não tiver, ele não pode financiar imóvel. Então, as corretoras, só replicando aí o que nós já falamos, são instituições financeiras voltadas para investimentos. Então, lá vai ter exclusivamente produtos de investimentos, como, por exemplo, renda fixa, CDBs de terceiros, de outros bancos, LCI, que é letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio, fundos de investimentos. Você pode estar comprando também ações, fundos imobiliários, ETFs, tudo diretamente na corretora. Se é exclusivo corretora, você só vai encontrar lá produtos de investimentos. Então, é direcionado para você abrir uma conta a partir do momento em que você quer investir. Dar aí seus primeiros passos como investidor, começar a experimentar, a fazer o skin the game, né? Você vai estudando e vai lá aplicando cada tipo de ativo que você estudou. Estudei renda fixa, vou lá e aplico CDB, LCI, LCA. Estudei fundo de investimento, estudei fundo imobiliário, vou lá e compro um, dois fundos imobiliários para ver como funciona. Estudei renda variável, ações, vou lá, escolho duas, três ações, começo a comprar para ver o comportamento dessa renda variável, se é isso mesmo que eu quero. Então, esses tipos de aplicações são direcionadas para as corretoras. E hoje os bancos estão cada vez mais aperfeiçoando as suas corretoras. E uma coisa interessante, né, para o iniciante. Então, toda vez que você ouve bolsa de valores, hoje aqui no Brasil, a nossa bolsa de valores tem o nome de Bolsa Brasil, Brasil Bolsa Balcão. Balcão, que é chamado de B3, que é o Bovespa, né, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, fundida com a Bolsa de Mercadoria Futura do, do estado do Rio de Janeiro. Então, elas se fundiram.
e juntamente com uma clearing house chamada CETIP, que faz a liquidação, custódia de títulos privados. Então, a Bolsa de Valores de São Paulo, juntamente com a Bolsa de Mercadoria Futura do Rio de Janeiro, juntamente com a CETIP, elas se fundiram e surgiu a B3. E para você ter acesso à B3, você não faz uma conta na Bolsa de Valores. Você tem que ter um intermediário, e esse intermediário se chama corretoras. Então, a Bolsa de Valores do Brasil, a B3, é um ambiente de negociação de valores mobiliários. Que são valores mobiliários? São valores que mudam de mão, né? Escriturários, como ações, títulos públicos federais, commodities, cotas de fundos fechados, como fundos imobiliários. Tudo para você comprar, você tem que ter uma conta numa corretora e através da corretora, que é um agente intermediário, você vai ter acesso à bolsa de valores e fazer suas ordens de compra e venda. Então, não é fazer uma conta na bolsa de valores, você vai fazer uma conta na corretora. E através da corretora você vai ter acesso ao pregão eletrônico da Bolsa de Valores B3 aqui do Brasil e vai fazer suas ordens e montar sua carteira de investimento. Então, como a gente falou anteriormente, entendendo como se compra ações, né? Aí, só para ilustrar de maneira mais lúdica, ou seja, os acionistas lá, o minoritário como a gente, quando a gente quer comprar a ação de uma companhia de sociedade anônima de capital aberto, né? Que tem as suas ações dispostas lá na Bolsa de Valores B3, como é que você tem que fazer? Então, primeiramente a empresa ela tem que botar essas ações no mercado através do IPO, que a gente chama, né, que é a oferta pública de ações. Depois que ela faz esse processo todo do IPO, essas ações vão ser negociadas na Bolsa de Valores e para você ter acesso à Bolsa de Valores, a negociação no pregão eletrônico da Bolsa de Valores, você tem que ter a corretora de valores, ou seja, você tem que ter uma conta na corretora de valores e através da corretora de valores você vai ter acesso à Bolsa de Valores e assim a as ações dessa empresa que você está interessado. Então, é um exemplo aí do que você encontra, né, para quem não tem uma corretora. Quando você abre a conta na corretora, é um pouco diferente do banco. Que no banco você vai encontrar, vai ter lá, vai ter a conta corrente. E além da conta corrente, vai ter alguns campos como crédito, crédito imobiliário, poupança, CDB, e alguns outros produtos, mas esses são os que você mais vai visualizar ali no campo, num banco de varejo, enquanto nas corretoras não, você vai ter a conta e nessa conta, depois que você for movimentar, para você movimentar o dinheiro, a única coisa que você consegue encontrar são compra de ativos. Então é uma diferença muito brusca, né? No meu caso foi uma diferença brusca porque assim no banco grande você tem aqueles produtos somente do banco, além do crédito, que é o carro-chefe do banco. Então, quando você vai no banco grande que você quer investir, você vai encontrar o CDB do próprio banco. Então, você vai lá, Banco X, vai ser CDB do Banco X, é, tanto para um vencimento tal, com a rentabilidade tal. Enquanto numa corretora, não. Você vai ter os fundos de investimentos. Aí no banco também tem, mas é fundo de investimentos também do próprio banco. Já na corretora são fundos de investimento de vários bancos, então você vai lá na corretora X e você vai encontrar o fundo de investimento que é gerenciado pelo Banco do Brasil, pelo Banco Santander e por outras instituições privadas e tudo mais. Vai ter pelo Tesouro Direto, que são títulos do governo federal. Renda variável, que você vai comprar ações, cotas de fundos imobiliários, né, que são fundos fechados. COIs, que são certificados de operações estruturadas, renda fixa, e na renda fixa você vai ter o CDB do Banco do Brasil, o CDB do Banco do Bradesco, do Itaú, ou seja, são diversos produtos de vários outros bancos e na renda fixa, e na renda variável são ações de várias outras empresas. Então são diversos, é como se fosse um shopping center com produtos de várias outras empresas que você vai escolher naquela prateleira ali que está sendo oferecida qual a melhor no seu ponto de vista. Enquanto no banco grande não, ele normalmente só vai oferecer um produto que é dele. Você não vai encontrar no Banco do Brasil um CDB do Banco Itaú. Você vai encontrar na corretora do Banco do Brasil um CDB do Itaú, mas se você não abriu a conta na corretora do Banco do Brasil, você não vai encontrar um CDB de outros bancos. Então é uma coisa muito diferente. As corretoras,
simples corretoras, elas não emitem CDBs, pegam esses produtos e elas ganham uma porcentagem por estar distribuindo esses produtos na sua plataforma eh, de investimentos. Fazendo um breve comparativo entre o que é uma corretora, é como se fosse um supermercado. No supermercado você vai fazer compras do mês, a feira, você tem lá vários produtos de várias marcas diferentes. Na corretora você vai ter vários tipos de investimentos com características diferentes. Você vai ver lá, por exemplo, vários CDBs. E Miguel deu o exemplo do CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, que é o CDB. Você pode chegar lá, achar o CDB do banco X, o CDB do banco Y, o CDB do banco Z, às vezes com eh, as mesmas taxas e com vencimentos diferentes ou vice-versa, ou com vencimentos iguais e com taxas diferentes, porque os bancos eles têm classificação de risco. Então a corretora é como se fosse esse supermercado onde você tem vários tipos de investimento. Aí eu quero isso aqui, você vai lá e pega na prateleira e fala, vou investir nesse. É a mesma coisa do supermercado que você vai comprar um produto, você escolhe, coloca no carrinho e leva. Então, essa é um tipo de comparação que a gente faz entre o que é uma corretora, onde tem vários tipos de investimentos, e um supermercado. Existe uma grande dificuldade ou mesmo confusão nesses quatro termos do que é cada um deles. O que é liquidez? Liquidez é tornar o ativo líquido na sua mão. Eu quero ele hoje e eu vou ter esse resgate. Rentabilidade é quanto esse ativo vai render. Risco é a classificação de risco na empresa que você vai estar aplicando, ou seja, emprestando o seu dinheiro. Quando você aplica em um CDB, você vai emprestar um dinheiro para aquela instituição financeira que está emitindo o CDB. Ela pode ser uma instituição muito bem consolidada ou pode ser uma instituição menor. Tem as classificações de risco das agências de risco. E vencimento é o momento que esse dinheiro volta para sua conta. Vamos dar um exemplo. Se você vai investir, entrou lá na sua corretora ou no seu banco de investimentos e você viu um CDB que está pagando 120% do CDI com liquidez após um ano e vencimento em 2 anos. O que isso significa? O CDB que você está comprando, ele vai te dar 120% do CDI. O CDI hoje, que nós estamos gravando essa aula, está em 13,65. Então, ele vai te dar 120% de 13,65 no período contratado. Isso é a rentabilidade. Vamos supor que esse é a rentabilidade, 120% do CDI seja equivalente aí a 15% ao ano, ou seja, a rentabilidade você colocou R$ 1.000, ele vai te dar essa rentabilidade de 15% ao ano, R$ 1.000, 150 no primeiro mês, 150 no segundo, só para resumir, R$ 300. Isso aí vai ser a rentabilidade que você vai ter no período. Liquidez, o que é essa liquidez? Você viu lá, CDB, 120% do CDI, liquidez após um ano e vencimento em 2 anos. Liquidez após um ano significa que no final de um ano, 365 dias, ele vai, quiser, você entra lá, resgata esse dinheiro, ou uma parte dele, ou na sua totalidade. Ou seja, esse valor se torna líquido para você. Eu quero, vou lá, resgato. E o vencimento não, o vencimento em 2 anos. É no final de 2 anos, o valor, ele, você queira ou não, ele vai retornar para sua conta e você precisa realizar uma nova aplicação desse dinheiro. Você precisa fazer um novo investimento com esse valor. Então, liquidez é o prazo que você pode resgatar se quiser, e vencimento é quando essa aplicação ela morre. Você liquida você morreu a aplicação, não existe mais. Essa aplicação ela acaba, o dinheiro volta para sua conta. Existe investimentos, CDBs, LCIs, LCAs, por exemplo, que o prazo de liquidez é o mesmo do vencimento. Ou seja, você só vai ter de volta o seu dinheiro no final do prazo de liquidez e vencimento, que é 2 anos. A grande maioria dos LCIs e LCA, que são letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio, ele tem liquidez após 90 dias e vencimento em um ano. Então, quando chegar no dia 91 que você aplicou,
Se você quiser, esse dinheiro ele está líquido, ou seja, eu posso ir lá e resgatar ele, uma parte ou 100% dele na totalidade. E com um ano, quando chegar no final de um ano, ele volta para a sua conta e precisa ser reaplicado. Essa é a diferença entre liquidez e vencimento. E o que seria o risco? Por exemplo, quando você vai aplicar lá na sua instituição financeira, você vai ver um CDB do banco X que vai te pagar 10% ao ano para o vencimento de um ano. E vai ter o CDB do banco Y que vai te pagar 11% ao ano com vencimento também em um ano. Aí você vai olhar, por que tenho dois CDBs iguais, com o mesmo risco, grau de, com, desculpa, com o mesmo vencimento e um pagando mais que o outro? Porque muito provavelmente esse CDB que estava te pagando um valor a mais, o de 11%, ele tem uma classificação de risco pior, ou seja, ele corre mais risco desse banco não conseguir no final do prazo te devolver o dinheiro que você emprestou para ele. E esse outro banco que está te pagando 10%, ele é mais seguro. Então, para você ser atraído a aplicar neste banco que te dá mais risco ao investimento, ao dinheiro que você vai colocar lá, ele vai te pagar uma taxa a mais. E como é que eu sei isso? Essas aplicações, essas classificações de risco tem as agências, tem o rating, a Mobs, que eles dão a classificação do risco. O banco que tem uma melhor classificação do risco hoje, por exemplo, você vai ver lá um AAA, que é AAA, três As maiúsculo. Então, isso é a melhor classificação de risco. Tem instituições financeiras hoje que nem classificação de risco tem. Então, você emprestando dinheiro ou comprando um CDB deste banco ou desta instituição financeira, você vai ter um maior risco de não receber seu dinheiro de volta no final. Essa é a diferença entre o risco que você corre quando empresta o dinheiro. Quem tem um menor risco hoje é o Tesouro Direto, que nós estamos emprestando dinheiro para o governo. O governo ele tem o poder de emitir moeda, de rolar dívida, de prolongar o vencimento, então tudo isso acaba deixando um investimento mais seguro. Se o governo vir a falir, todas as instituições financeiras do Brasil já foram junto com eles, e bem antes. Então, por isso que você for comparar um valor de uma aplicação no Tesouro Direto, ele vai te dar uma menor rentabilidade do que você aplicar em um CDB de uma instituição financeira que nem classificação de risco tem. Então, é isso que você precisa saber, isso que você precisa saber quando for aplicar, se você está disposto a correr mais ou menos risco, mesmo sendo em aplicações de renda fixa. Essa é a diferença entre liquidez, rentabilidade, risco e o vencimento. Essa foi a diferença aí entre bancos e corretoras. Se gostou do vídeo, deixe seu like, nos siga nas redes sociais aí, YouTube, Instagram e Facebook. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato que será um prazer em responder. Muito obrigado e deixe seu like. Deixe seu like, compartilha com amigos e qualquer coisa, bota aqui nos comentários que a gente responde em breve.